Hello, welcome, how are you? Tudo bem? Tudo certo por aí? Espero que sim. Na aula de hoje nós vamos aprender então a falar sobre o passado simples. E para a gente falar de passado simples, a gente precisa se atentar a algumas regrinhas ali. Principalmente quando a gente fala de questões, de perguntas e negativas. Porque enquanto no presente nós trabalhamos o do e o does, don't, doesn't, e tem uma diferença ali entre as pessoas, por exemplo, a terceira pessoa do singular, he, she, it. Quando a gente fala de passado simples, dos auxiliares, só existem dois. Na verdade, que é um. Como assim, Tom? Um é dois. É um só. Só que ele tem a versão negativa, então eu falo que são dois, mas é um só. E ele serve para todo mundo quando a gente fala de passado simples. De quem é que você está falando então, Tom? Pelo amor de Deus. Vamos nessa, vou colocar aqui na tela para você. Ó. Simple Past, utilizando did. Para questions e negatives, vamos utilizar o didn't, tá? Esse é o nosso Building Fluency de hoje, trabalhando o Simple Past. Let's embora então. O que a gente tem que lembrar sobre o passado simples? O passado simples é utilizado para falar sobre coisas que aconteceram no passado, obviamente, e se encerraram, ok? Então a gente sempre terá o verbo principal e ele vai estar ali atrelado a algum período no passado para informar que essa ação ela aconteceu, mas ela finalizou. Certo? Esse é o passado simples, ele serve para isso, para falar que essa ação aconteceu e ela finalizou. Vamos lá. Quando a gente fala de passado simples e de frases afirmativas, a gente tem que entender que existem dois tipos de verbos em inglês. Os verbos regulares e verbos irregulares. Não é o foco da nossa aula de hoje. Essa é só uma introdução ao passado simples. Pincelando ali, a gente vai se aprofundar isso num módulo, numa outra aula, tá? Mas vamos lá. A maioria dos verbos são regulares. Isso é muito positivo. O que isso quer dizer? Quer dizer que existe um padrão, existe uma regra entre eles. Então, quando eu quero jogar um verbo para o passado, numa frase afirmativa, a maioria dos verbos ganharão as letras ED no final. Ok? Isso. Verbos regulares ganham ED no final. Vou te dar um exemplo. O verbo work, trabalhar, vira worked, ED no final. O verbo like, gostar, vira liked, ED no final. Tá? É isso que a gente está falando. Quando a gente fala da forma negativa, aí a gente vai pensar que, diferente do presente, né, que a gente tem don't, doesn't, quando a gente fala do passado, vai ter somente uma forma que é didn't. E é didn't para todo mundo. Ele vai entrar no mesmo lugar ali que o auxiliar, como don't ou doesn't, porém ele não vai ter nenhuma alteração. É didn't para todas as pessoas. E quando a gente faz perguntas, também não tem aquela variação. É do ou é does? Não existe isso. Vai ser somente o did. E aí ele já constrói a nossa narrativa ali de passado. Uma coisa importante que a gente não pode se esquecer é que, quando utilizar o did, você não pode alterar o verbo. O que eu estou dizendo com isso? Que quando é uma afirmativa, você coloca ED no verbo, correto? Porque é passado. Só que quando a gente conjuga ele no negativo ou na pergunta, quem vai para a pergunta quem vai para o passado é o auxiliar e não o próprio verbo. Certo? Então, enquanto a gente vai ver alguns exemplos, tá? Mas já para fixar isso. Se eu usei o did, não altero o verbo. Se usei o didn't, não altero o verbo. Certo? Simples assim. Fiz pergunta e fiz uma negativa, apareceu didn't ou did, é passado, então não muda o verbo. Ponto final. É isso que tem que saber. Certo? Vamos então para o primeiro exemplo. Olha só. Eu tenho aqui o caso afirmativo, certo? Deixa eu reduzir aqui minha imagem. Deixa eu ficar pequenininho de novo. Ó, pronto. Quando eu digo assim, cadê? Pronto. Quando eu digo You watched TV yesterday. Eu tenho uma ação que aconteceu ontem e essa ação ela se encerrou. Por isso que a gente fala de passado simples. O que eu faço na afirmativa? Eu adiciono ED ao final do meu verbo. Então, you watched TV yesterday. Passado simples. Quando eu quero negar isso, certo? Quando eu quero negar, quem vai para o negativo, quem vai para o passado é o meu auxiliar. Então, don't, doesn't,
Aqui seria o don't, por conta de you, né? No presente seria don't, mas no passado ele vai virar didn't. E ele vai aparecer na frente do verbo, assim como don't. Só que aqui ele está jogando o meu verbo para o passado. Então, you didn't watch TV yesterday. Você não assistiu TV ontem. You didn't watch TV yesterday. O didn't jogou o meu verbo para o passado, certo? Quando eu quero fazer uma pergunta, a gente segue o mesmo conceito, o mesmo padrão de estrutura. Só que ao invés de utilizar o do you, nós vamos utilizar o did. Did you watch TV yesterday? Certo? Então, aqui eu usei somente o exemplo de you, mas poderia ser he, she, it, I, we, qualquer pessoa, qualquer nome de pessoa apresentaria da mesma forma. Did, o nome da pessoa e a ação. Essa é a estrutura, tá? Tem um outro exemplo aqui, deixa eu ver se eu tenho. Mais um exemplo. She studied English last night. She studied English last night. Ela estudou inglês ontem à noite, last night, na noite passada. E o que a gente vai observar aqui? O meu verbo ganhou o ed no final, porque é uma afirmação. Mas quando ele vem para negativa, utilizei didn't, o verbo volta para a forma base dele. Então não preciso alterar. She didn't study English last night. Enquanto no presente ganha o ed, joguei para o... Perdão. Enquanto na afirmativa ganha o ed, quando a gente vem para o negativo, a gente usa o auxiliar didn't e não muda o nosso verbo. Por último, no formato de pergunta, começo a minha pergunta utilizando o did, que é o meu auxiliar do passado. Did she study English last night? Ela estudou inglês ontem à noite. E um ponto muito importante quando a gente fala de passado é o seguinte. Toda vez que você fala de passado simples, você tem que dizer quando que essa ação aconteceu. Se foi ontem à noite, se foi mês passado, se foi há 10 minutos atrás, se foi no ano retrasado, se foi no século passado, não importa. Tem que mencionar quando essa ação aconteceu, tá? Porque senão a gente configura um outro modelo de passado, e não é o que a gente quer agora. Passado simples, ele começou e finalizou, e aí a gente tem esse formato de estrutura, tá? Então, ED para frases afirmativas, didn't para frases negativas e did na hora de fazer pergunta. E os auxiliares não mudam, independente do pronome. Vamos ver aqui, então, formato de perguntas e respostas curtas. Primeiro exemplo. Did you watch TV yesterday? Se a resposta for afirmativa, yes, I did, porque eu perguntei com did. Resposta negativa, no, I didn't, porque eu perguntei com did. É passado. Segundo exemplo, did she study English last night? Ela estudou inglês ontem à noite? Resposta afirmativa, yes, she did. Se for negativo, no, she didn't. Então é muito mais fácil até você falar no passado do que no presente, porque no passado você só tem um auxiliar, e a versão afirmativa e negativa. No caso, a versão interrogativa e negativa, né? Agora, quando a gente vem para o presente, aí a gente usa do e does. Certo até aqui? É só isso. Só isso a explicação, tá? Que a gente tem que saber por enquanto, é isso. A gente também falou nesse módulo sobre os modais, can e could. Lembra que a gente falou sobre ele próprio se tornar o que ele precisa ser? Então vamos lá aos exemplos. I can spell my name. Eu posso ou eu sei soletrar o meu nome, certo? Eu posso ou eu sei soletrar o meu nome. Se eu quero transformar isso em negativo, o que a gente tem que fazer? O próprio verbo se torna negativo. Então, I can't spell my name. Eu não sei, ou eu não consigo, ou eu não posso soletrar o meu nome, certo? Então, nada de colocar o don't, ou doesn't, ou didn't, nada do tipo. O próprio can se torna negativo, certo? Mais um exemplo. She can come today. Come é vir, então ela pode vir hoje. She can come today. Num caso negativo, she can't come today. Ela não pode vir hoje. Vimos exemplo afirmativo, can, negativo, can't. Também trabalhamos could, que é referente ao can, porém no passado. Então seria um poderia. I could understand the lesson yesterday. Ou seja, eu podia ou eu consegui entender a aula de ontem. No caso negativo, I couldn't understand the lesson yesterday. Ok? Então, ele próprio se torna o afirmativo e o negativo. Quando nós queremos fazer perguntas com os modais, segue o mesmo padrão.
substituindo o nosso auxiliar. Ao invés de usar don't, doesn't, did, do, does ou did, nós vamos recorrer a ele próprio lá no começo da pergunta. Então, primeiro exemplo. Can you repeat that? Você pode repetir isso ou aquilo? Could you spell that? Você poderia soletrar aquilo, por favor? Ele próprio se torna a pergunta. Não vamos utilizar nem do, nem does e nem did. Ele próprio vem para a pergunta. Tom, mas e se eu utilizar ali colocar o do you can ou do did you could? Está erradíssimo, está errado, não pode usar. Tá? Vai utilizar sempre o próprio modal para fazer a pergunta. No caso das respostas, como foi perguntado com o modal, na hora da resposta você também vai usar ele. Então, yes, I can, yes, she could. Negativo, no, I can't, no, she couldn't. Poderia dizer no, she can't, no, he can't, no, she could, no, she couldn't, ok? No, he couldn't. Sempre dessa forma. O que a gente tem que lembrar aqui levar essa aula? Os modais substituem os auxiliares. Certo? Então, ao invés de recorrer ao caso de do e does ou did, ele próprio vai se transformar no que a gente precisar, seja ele afirmativo, negativo ou interrogação. Vai ficar mais claro isso na nossa atividade, tá? Mas antes, vamos ver alguns erros comuns que muitas pessoas acabam cometendo. O verbo understood, por exemplo, já é passado. Então, I understood. Eu não posso jogar o didn't, que é passado, e understood, que também é passado junto. Então, o correto seria I didn't understand. Didn't, passado. Understand, presente. She can to spell her name. Esse é um detalhe muito importante também, para dizer, ela pode ou ela sabe soletrar o nome dela. Depois de can e could, nós nunca vamos utilizar to. Então, o correto seria she can spell her name. Ela pode ou ela sabe fazer essa ação, sem utilizar ali o to. Tom, mas você falou que dois verbos juntos brigam, tem que separar. Sim, quando são verbos da mesma categoria. Quando são da mesma laia ali, ó, dá problema. Mas quando não é, não tem problema. E aí não usa o to para separar, deixa tudo junto, certo? Tem mais um exemplo aqui. Did you study it yesterday? Eu tenho studied no passado e did também no passado. Eu não posso ter dois passados juntos. Não pode. Então, quem vai para o passado é o meu auxiliar, o meu verbo não. Did you study yesterday? Did you study yesterday? Somente o meu auxiliar vai para o passado. O verbo principal não vai para o passado, certo? Ou é uma afirmação, you studied yesterday, poderia ser uma afirmação, aí sim, studied, mas por se tratar de uma pergunta, a gente não faz isso, ok? São alguns erros comuns que você não precisa cometer mais a partir de hoje. Vamos para as atividades, contextualizar isso e fixar, consolidar mais essa explicação. Vamos lá. Temos os exemplos nas alternativas don't, didn't e doesn't. A questão é I, negativo, eat bread for breakfast yesterday. Estou falando sobre ontem. Resposta, don't, didn't ou doesn't? O que você acha? Resposta correta, didn't, porque estou falando claramente que foi uma ação que aconteceu no passado, ontem. Número 2. You drink coffee every morning. Eu tenho as opções did, do e does. Agora eu tenho que observar. Essa minha pergunta, ela é presente ou é passado? A gente vai fazendo uma comparação aqui com a aula, com a unidade anterior. Presente e passado. Did, do e does. E agora? O que eu vou observar? Isso aqui está falando sobre algo no passado ou sobre um fato, um hábito? Podemos observar que está sendo falado sobre um hábito. Resposta correta, do. Do you drink coffee every morning? Você faz isso sempre? Vamos seguir para o número 3. Doesn't, didn't e don't. Mais uma vez negativo. O que a gente tem? Quero dizer que ela não gosta de biscoito salgado ou que ela não gostou. É presente ou é passado? Se for passado, a gente precisa ter algum marcador aqui indicando. Quando ela era criança, quando ela morava fora, quando ela... Qualquer coisa precisa ser mencionado ali. Se não mencionei o passado, eu vou entender que isso aqui é somente um passado simples. Um presente, ok? Um presente simples, é um fato, é uma rotina, é um hábito dela. Por isso, doesn't. E doesn't, por que não don't? Porque terceira pessoa é ela, she. Nesse caso agora, nós queremos falar sobre habilidade. Could, cans ou can to.
He. Spell the word Brazil. Ele pode, ele sabe, ou ele poderia, ele sabia soletrar a palavra Brasil? O que a gente vai observar primeiro? É presente ou é passado? Estamos falando, obviamente, de algum presente, de um fato, certo? De um hábito. Nesse caso, não é um hábito, mas uma habilidade. Então, eu tenho as opções can, to ou cans. O que você acha? O que a gente pode utilizar aqui dentro dessas opções? Será que alguma se encaixa? He could spell the word Brazil. He can spell the word Brazil. Ou he can to spell the word Brazil. O que mais se encaixa ali? Poderia ser cans? Não poderia ser cans. Já vou explicar. Não poderia ser cans. Por quê? Cans não existe. Começamos por aí. Então, essa alternativa aqui ela está eliminada. Cans não pode. Depois de can, a gente não pode utilizar o to. Não pode utilizar o to. Então, essa alternativa também está errada. Então, sobrou could. Ok. He could spell the word Brazil. Porém, eu preciso complementar essa minha estrutura. Eu preciso dizer quando que ele sabia soletrar, quando que ele conseguia. Então, posso colocar aqui ano passado, semana passada, ou então, quando ele era criança. Eu preciso de um complemento, tá? Então, deixa eu colocar aqui na tela. Deixa eu ver. A explicação aqui de novo. Não é essa, né? Então, vamos lá. Eu quero que você complemente aí, tá? He could. O que ele poderia? O que ele sabia? He could spell the word Brazil. Quando? Aí eu complemento. Exemplo. When he was a child. Ou when he was 10, quando ele tinha 10 anos de idade, ok? Eu preciso dar um complemento ali para jogar isso aqui para o passado. Então, não quero fazer isso. Então, o que você pode fazer? Ao invés de utilizar o could, você usa can sem o to, ou cans sem o s. Essa é a forma correta, tá? Então, can, deixo a frase do jeito que tá, ou uso could e complemento ali com um marcador indicando o passado, ok? Foi? Tranquilo? Vamos seguir para a nossa número 5. You say good morning to your boss yesterday. Ok, temos as opções de did, do e does. Perfeito. Vamos observar duas coisas. Essa frase, essa afirmação, né? Ou pergunta, ela está no presente ou no passado? Como é que a gente vai saber? Tem um marcador aqui indicando o passado, yesterday. Então, ela está no passado. Did, do ou does? Resposta correta. Did. Did you say good morning to your boss yesterday? Você disse bom dia para seu chefe ontem? Sem nenhuma alteração, redondinho, perfeito. Vamos para o número 6. Temos como alternativas don't, didn't e doesn't. E agora? We. Don't, didn't ou doesn't. Precisamos observar. Nós estamos falando sobre um presente, um hábito, um fato ou sobre o passado. Não temos nada indicando aqui passado, correto? Nada. Não tem nada indicando passado. Tenho aqui in the afternoon, que significa à tarde. Temos então um fato. Resposta: don't ou doesn't. O que você acha? Eliminou didn't porque não é passado. Don't ou doesn't? Don't é a alternativa correta, porque doesn't somente para a terceira pessoa, singular. 7. She drink soda at night. Estou falando de algo que acontece quando à noite. Se é algo que acontece no período da noite, se estou falando sobre algo que acontece à noite, eu estou falando sobre um fato, correto? É um fato, isso acontece. Então, nós podemos eliminar de cara aqui o didn't, certo? Por quê? Para usar o didn't aqui, eu precisaria especificar que noite foi essa. De repente, last night. Aí sim, eu poderia utilizar o didn't, ok? Mas como eu não tenho ali, então a gente está falando sobre... Estamos falando sobre um fato. Don't ou doesn't? Ela não faz isso. Don't ou doesn't? Resposta correta, doesn't. Ela não bebe à noite, right? Number 8, the last one. Let's go. At the end of the day, Alex said, good, see you tomorrow. No final do dia, o Alex respondeu o que ele disse. Evening, night ou morning. Essa tá fácil demais, né? Tá lá, é o night. Good night, see you tomorrow. Muito bem. Espero que você tenha acertado a maioria delas.
Vamos para a próxima atividade e eu pedi para você reescrever, ok? Primeiro caso, já está lá, negativo. I said good morning to my boss. Said, ele está no passado. Quando a gente joga isso para o negativo, eu utilizo didn't. Se eu utilizei o didn't, nós não vamos alterar o verbo. I didn't say good morning to my boss. Let's go, number 2. She drank coffee yesterday. É uma pergunta no passado. Uma pergunta no passado. Eu disse que ela bebeu café ontem. Para fazer essa pergunta no passado, precisamos recorrer ao auxiliar did. Usei o did, então o verbo volta para a base dele. É só você pensar, como que você constrói isso no simple present? Does she, não é isso? No passado vai virar did she. Pronto, só isso, não precisa fazer mais nenhuma alteração. Certo? Voltamos então, vamos para número 3. Let's go, number 3. We eat bread and cheese. Eu quero dizer que nós fazemos isso, ok? É um fato. Para eu acrescentar a palavra afternoon ali, eu preciso da preposição in a. We eat bread and cheese in the afternoon. Number 4. He can spell Brazil. Quero dizer que ele sabe, eu digo que ele sabe soletrar a palavra Brasil, mas agora eu quero jogar isso para o negativo. Ele não sabe fazer isso. Então, se ele não sabe, preciso negar esse can. Posso utilizar algum auxiliar ali? Don't, doesn't ou didn't? É claro que não. Ele próprio se torna negativo. Can, can't. He can't spell Brazil. Vamos para o número 5. You liked the chocolate cake. Você gostou do bolo de chocolate. Sei que liked, olha só, afirmei, é de, está no passado. Então eu quero transformar isso numa pergunta no passado. O que a gente vai lembrar? Para fazer essa pergunta no passado, primeira coisa, é uma pergunta. Então, lá no começo, eu vou usar um auxiliar. Do, does ou did? O que você acha? Do, does ou did? Did porque é um passado. Did. Did you? E o meu verbo like it vai perder esse desinho. Ele vai ficar na forma base dele, porque o did já é passado. Did you like the chocolate cake? Pronto. Simples assim. Vamos para o número 6. Your teacher could spell apple. Então, seu professor soube soletrar a palavra apple. Ali faltaria também um complemento, né? Quando que ela aconteceu? Your teacher could spell apple. Quando que a gente não precisa mencionar o tempo utilizando could? Quando nós estamos simplesmente falando que algo foi conseguido, né? Fica estranho construir assim, né? Alguém conseguiu fazer algo. Daí a gente pode usar o could, né? Então, ele conseguiu fazer algo. Não preciso mencionar aquele momento, quando aconteceu, né? Agora, se é no sentido de poder, de ter a permissão para, daí é interessante mencionar quando que aquilo aconteceu. Nesse caso aqui, a gente vai considerar que ela está correta, tá? Porque eu estou dizendo somente que ele conseguiu fazer aquilo. Your teacher could spell apple. Ele poderia fazer isso. Ou simplesmente é uma possibilidade. Ele poderia fazer isso. Seu professor poderia soletrar. Mas está na hora da prova, ele não quer fazer. É uma possibilidade. Tá? Então, estamos falando de negativo. Seu professor não poderia, ou não sabia, ou não podia soletrar a palavra apple. Could se tornou couldn't. Não preciso de nenhum auxiliar. Don't, doesn't, nada do tipo. Né? Porque ele próprio se torna ali o que ele precisa. Nesse caso, vamos falar do negativo. Né? Então, your teacher couldn't spell apple. Vamos para o número 7. They studied English in the morning. Quero transformar isso para uma pergunta no passado. Uma pergunta no passado. Como que nós vamos construir isso? They studied English in the morning. Primeira coisa, é uma pergunta. Então, o que vai acontecer? Lá no começo, vou colocar o meu auxiliar. Qual auxiliar? Did. Did they? E agora o verbo studied vai voltar para a base dele. They study. Did they study English in the morning? Porque eu tenho uma pergunta no passado, right? E aí o meu verbo retorna à base dele. Última questão. Eu quero que você diga I said good night and drank water. Porém, será evening no passado negativo. Eita, quanta coisa que a gente vai fazer, Tom. E agora? Vamos por parte. Primeira coisa, eu preciso utilizar ali o evening, correto? Então, I said good evening. Eu disse boa noite. And drank water. Só que agora vamos jogar esse I said good evening para o passado negativo. Se é passado negativo, nós vamos utilizar didn't. Correto? Passado negativo. Didn't. Não é don't e não é doesn't. É didn't porque é passado.
Então, I didn't say good night and drink water in the evening. Ok, essa resposta aqui está aceitável, mas nós podemos fazer melhor. Podemos fazer melhor. O que a gente pode fazer aqui? Ó? Vou facilitar a tua vida. Vou facilitar. Pera aí, cadê o meu bloco de notas? Deixa eu pegar meu bloquinho aqui. Ó, o que a gente pode fazer? Vamos trocar isso aqui. O que a gente pode fazer? A gente pode dizer assim, ó. I didn't say good evening, que é a troca que nós fizemos, ok? I didn't say good evening and drink water. I didn't say good evening and drink water. Por quê? Nós temos o did, que já é o meu passado negativo, e utilizei a palavra evening, já que lá na questão não está mencionando se é para acrescentar, se é para dizer quando aconteceu, só deu a palavra evening. Então você tem essa possibilidade aqui também, tá? I didn't say good evening and drink water. Então a resposta mais simples é essa. A segunda foi aquela sugerida lá na tela, né? Vou colocar aqui de novo para você comparar. Ó, ficou assim. I didn't say good night and drink water in the evening. Eu não disse boa noite, dando tchau, e bebi água no começo da noite. Fica meio confuso até nesse formato, né? Então você pode usar essa segunda alternativa aqui que eu te sugeri, tá bom? Pode usar essa. I didn't say good evening and drink water. Right? Correto? Muito bem. Friend, seguinte, treinamos então o nosso querido, digníssimo, nosso querido Simple Past. Fizemos uma introdução dele, na verdade. A gente pode se aprofundar bastante, porque tem regrinhas ainda para serem trabalhadas, mas ainda não é o momento, não é a proposta da aula de hoje. Era somente para que você conhecesse o Simple Past, soubesse como utilizar, quais são as regras principais dele, como aplicar isso na tua conversação, no teu dia a dia, tá bom? Espero que tenha curtido, que tenha gostado dessa aula de hoje. Deixe um comentário aqui embaixo se você conseguiu aprender, se você conseguiu treinar esse conteúdo, se você acertou as questões principalmente. Eu vejo você na nossa próxima aula. That's it, my friend. See you next class.